aplicação. Não é novo, e eu já sei que vocês já podem ter ouvido estes conceitos no livro que está certinho, mas só para a gente experimentar, então, as operações que nós vamos trabalhar em finanças. Nós temos capital. O que é o capital? O capital é o valor no início de uma operação. Então, o valor à vista de um bem, o valor que eu estou aplicando numa forma de investimento, de aplicação financeira, o valor que eu estou tomando como empréstimo. Então, esse valor que nós falamos no início da operação, no início, seja uma operação para eu aplicar, para eu investir, ou seja uma operação para eu captar um financiamento, um empréstimo, esse valor no início da operação é chamado, então, de capital. A gente usa esse termo capital quando nós estamos falando de juros simples, depois eu vou explicar o que é juros simples. E também ele recebe o nome de valor presente, mais usual quando nós estamos falando de operação de juros compostos. Mas capital, valor presente, valor à vista, valor aplicado, valor investido, é tudo a mesma coisa. Então, se atentem à terminologia, tá? Na matemática, a gente chama de capital e valor presente. Mas nos concursos, nas provas de exame de suficiência, nas nossas atividades, dificilmente vocês vão ouvir essa palavra. Vocês vão falar uma aplicação, um resgate, um empréstimo, financiamento, valor à vista. Então, tudo isso é capital, guardem aí. Bom, esse valor, ele vai perder o seu poder de compra, se eu estiver pegando emprestado, ou ele vai ficar mais caro se eu tiver que pagar lá na frente. Então, o que vai fazer esse dinheiro, esse valor oscilar é o tempo. Então, quanto maior é o tempo para pagar, tende a ser um pagamento maior. Quanto menor é o tempo a pagar, tende a ser menor esse valor. Então, a nossa segunda variável aqui é o período. A gente utiliza a letra N de prazo. Então, prazo, período, que é o intervalo de tempo entre o início e o término da operação. Início é o momento da compra, da aplicação. E o que é o término? É o valor do resgate lá no futuro. Então, olha só, no momento zero, eu aplico investimento, aplicação, capital. Deixo aplicado no banco por um tempo, N. E depois de um tempo N, eu resgato. Esse resgate é chamado de valor futuro, chamado de montante. A gente utiliza a letrinha M, que é montante, muito útil no sistema de capitalização simples. Hoje nós vamos trabalhar com montante. E lá em sistema de capitalização composto é mais usual usar valor futuro, por causa das teclas da HP mesmo. Mas quando a gente falar montante, valor futuro, valor de resgate, valor liquidado, é tudo lá na frente. Estamos falando, então, de valor futuro de montante. Então, olha, na matemática é montante e valor futuro, mas pode ser valor de resgate, valor do pagamento, né? Então, é o valor que nos reporta lá na frente. Se vocês perceberem pela altura ali das setas, né, entrada e ali saída, né, de caixa que eu simbolizei, podia ser saída e entrada, simplesmente mostrando que um entra, o outro sai, ou um sai, o outro entra, independente. Essas setinhas têm alturas diferentes. Então, o valor no início da operação, ele é normalmente, né, no período de inflação e uma taxa de juro, ele é menor que o valor lá no futuro, tá? Lá no futuro. Então, o valor no início é menor que o valor lá no futuro. Essa diferença entre o valor no início e o valor futuro é o que a gente chama de juro, que é o aluguel, que é o acréscimo. Então, se eu utilizo um bem, né, o acréscimo o juro é esse valor que eu pago a mais quando eu pego o dinheiro de alguém. Ou o juro, esse acréscimo, é o rendimento que eu tenho de uma aplicação financeira, se eu deixo meu dinheiro lá com o banco, tá ok? Deixa eu ver, acho que eu tenho algumas perguntinhas aqui. Eu pedi para as meninas irem separando, porque a visão da pessoa, a gente vai ficando velha, já vai enxergando menos, né? Assisti as 5 primeiras aulas conceituais, a Fabiane está falando, porém fiquei em dúvida no termo fluxo de caixa. Poderia ajudar? Tá, Fabiane, a gente vai abordar um pouquinho fluxo de caixa, mas o que é fluxo de caixa? São as várias entradas e as saídas de caixa. Então, quando eu compro
para pagar uma vez, então eu vou ter uma saída de caixa, que é a data do pagamento. E se eu compro a prazo, então eu vou ter vários pagamentos, são várias saídas de caixa. Se eu tenho uma máquina e eu vou produzir e gerar ganho, então eu tenho máquina, vou produzir, vou vender e vou receber. Vai vir ganhos todos os dias ou 3 vezes por semana. Então, essas entradas de caixa é o que forma fluxo. O que é o fluxo de caixa? São esse conjunto de entradas de dinheiro de renda, de recebimentos, e saídas de dinheiro de pagamento. Então, vocês terão, na disciplina de contabilidade, vão trabalhar com a demonstrativa de fluxo de caixa, que é comparar, analisar, confrontar as entradas e as saídas de caixa, tá? O João falou assim, quando seria esse valor de juro, professora? Qual o juro certo a ser cobrado? João, é a lei da oferta e da procura, né? Não existe um juro certo a ser cobrado, tá? O nosso Código Civil brasileiro, ele estabelece juros moratórios, né? Que são de 6% ao ano. 12% ao ano, depois 6% ao ano. Mas esse para juros moratórios, que é juros em atrasos para pagamentos de dívida, né? Mas ele é da livre concorrência, né? Então, por exemplo, tem instituições financeiras que cobram juros de 2%, 3% para um desconto de título. Os bancos cooperativos cobram um pouquinho menos, porque cooperativa, né, a priori não objetivam lucro. A empresa que não tem interesse em vender a prazo, ela cobra um valor de juro maior para venda a prazo. Aquela que quer estimular venda, que quer que o cliente compre com bastante frequência e tem um bom capital de giro, normalmente tem uma taxa de juro ali um pouco menor. A lei, ela estabelece juros moratórios, né, nesse patamar de 6 a 12, depende ali do Código Civil, e eles falam que é exorbitante quando os juros passam de 20%, mas vai muito da livre concorrência, tá? Então, é essa questão. Por isso que é importante pesquisar. Eu espero que ao final dessa disciplina vocês consigam fazer pesquisas, né? Comparar um banco com outro, uma loja com outro, uma empresa com outra, para conseguir ver aquilo que cabe no bolso, tá bom? Juros, seja para endividamento ou para investimento, quem regula isso? Olha, as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras são de livre arbítrio, livre concorrência. Lógico, se cobrar muito alto, não terão clientes. Mas elas têm que divulgar e informar ao Banco Central do Brasil no mínimo uma semana de antecedência para poder cobrar. Então, ela não pode sair cobrando sem antes informar ao Banco Central. Então, o Banco Central brasileiro, ele controla, não é que ele regula, ele controla, tá? As taxas bancárias. E não tem uma taxa máxima que é estipulada por lei que pode ser cobrado numa venda a prazo, por exemplo, tá? O que tem que estar, Cleiton, é contratado. O que tem que estar é contratado. Tem que ter um contrato assinado aceitando essa pactuação de juros cobrados, ou juros pagos, ou juros recebidos, igual ao aluguel. Existe um contrato. O imóvel está alugado por 1.000. Quer saber? Eu vou alugar só se for por 5.000. Se alguém aceitar pagar, né? Tem que estar contratado essa informação. A partir do que está contratado, ele é devido, tá bom? Ele está falando isso. Seja, uma compra, por exemplo, né, crediário, quem vende é quem determina? Sim, é o vendedor, tá? Se a empresa ela tem capital de giro, ela consegue, às vezes, vender até para um período, tipo, em 10 dias nem cobra juro, né? Que são formas de você ganhar o cliente, tá bom? O valor, né, calculado sobre juros a receber e a pagar são os mesmos? Olha, Levi, não são, não. Quando você vai vender a prazo, quando a empresa vende a prazo, ela tem a livre concorrência, mas eu vou utilizar as operações de banco, que é mais fácil a gente simplificar isso. Quando você deve ao banco, os juros, que a gente chama juros de capital de giro, então quando você deve para o banco e o banco vai te dar dinheiro, o banco te emprestou dinheiro, que é o capital, normalmente é um valor maior do que o que ele pagaria para você aplicar. Então, assim, quando você aplica no banco, o juro é menor do que quando você retira ou usa o dinheiro do banco. Aí o juro cobrado pelo banco é maior. Por isso que as pessoas, hoje, o brasileiro está começando a mexer
com moeda variável, né? Ações, moedas virtuais, né? Tipo os Bitcoin e outras, as cripto, né? As formas de cripto. Só que aí tem o fator risco que envolve, não é só a questão do quanto eu vou ganhar, né? Esse juro, esse valor a mais ou essa valoração que eu vou ter dos meus investimentos. Mas quando eu comparo assim, normalmente, tá? O valor de captação do quanto eu pago para o banco para eu poder usar o dinheiro dele é maior do que o que ele me paga quando eu coloco meu dinheiro lá para render, tá ok? Vou seguir aqui, depois a gente volta para mais umas perguntinhas. Então, nós temos o valor no início da operação, que é a capital, o valor no final da operação, que é montante, a diferença entre o valor no início e no final da operação chamamos de juro, o período, né, entre a primeira e a última operação nós chamamos de prazo, e aqui o fator taxa, né, essa taxa é como se fosse a razão, a divisão, né, o quociente ali, quanto que é esse jurozinho, ou quanto é esse valor a mais em relação ao capital. Qual é a taxa ao período, a uma unidade de tempo que ele vem prorrogando. Então, é essa taxa que tem que analisar. Quanto maior é a taxa, maior é o juro, seja para pagar ou para receber. Quanto menor é a taxa, menor é o juro, seja a pagar ou a receber. No final desses slides, eu até deixei lá uma atividade, né, um exercício resolvido. Nem sei se a gente vai conseguir resolvê-lo, mas deixei mais a nível de curiosidade, porque tem no caderno, no livro de vocês, que é desconto. Operações de juro, operações de desconto é praticamente a mesma, só que a gente chama de operação de juro quando a gente acresce o valor, fica mais caro para pagar, e a gente chama de desconto que é quando a gente tira o juro, né? Tira uma parcela em razão de antecipar. Então, por exemplo, eu tenho um valor para pagar daqui 3 meses. Se eu pagar hoje, eu posso tentar negociar um descontinho por estar pagando antes, então é um jurinho que tira. Se vence hoje, mas eu pago só daqui 3 meses, então eu vou pagar lá na frente, então aí vai aumentar, acrescer os juros, tá bom? Então a taxa é isso, essa questão, né, que nós temos que é um percentual incidindo sobre o valor no início da operação. Quanto eu peguei emprestado, quanto eu apliquei ou quanto eu investi, é uma taxa sobre esse valor para o término da operação. Já vimos os conceitos, vimos características, vimos, né, as siglas, mas eu pergunto, é suficiente para a gente calcular juros, saber juro? Acho que a gente precisa um pouquinho mais, né? Então, a nossa reflexão é buscar na literatura informações que nos dê suporte para fazer essas operações financeiras, tá ok? Os juros mais utilizados no Brasil são juros compostos, tá? Os mais utilizados nas operações financeiras são juros compostos, tem que estar contratado, tá bom? Vamos começar com o conceito de juros simples. Uma taxa de juro aplicada sobre um capital, deixei em negrito os termos, tá? Uma taxa de juro aplicada sobre um capital hoje, que capital é no início, por determinado tempo, né, determinado período, busca manter uma relação de equilíbrio lógico entre a quantidade de recursos hoje e o que deveria ser no futuro, né? Falamos, portanto, em termos de equivalência. Então, o foco da nossa aula de hoje é nós falarmos sobre a equivalência financeira. Um valor hoje, ele tem que valer quanto lá na frente, a um determinado período, a uma determinada taxa de juro, tá ok? Então, essa diferença em relação ao tempo, a equivalência, ela procura manter esse poder de compra. Equivaler é eu receber hoje, mas não recebi. Equivale a receber quanto lá na frente. Ou eu colocar o meu dinheiro no banco hoje, equivale a quanto ao meu resgate lá na frente.